Bom dia a todos. Bom Bom dia. dia! Olá, Marcelo. Bom dia. Tudo Bom dia bom, professora? aqui. Tudo bem Tudo, com você? tudo ótimo. Como é que estamos aí de pandemia? Eu estou aqui há 60 dias sem tomar sol, sem sair de casa, mas beleza. Tudo bem, né? Graças a Deus, então. A saúde está bem, é o que importa, né? É o que importa. Professora, é um grande prazer tê-la aqui conosco hoje. Esse é o nosso quarto encontro aqui nessa programinha, né, que a gente bolou, que é a live do livro, para conversar com autores, com civilistas, com professores, estudiosos de um modo geral do direito civil no Brasil e seu nome não poderia, evidentemente, ficar de fora dessa, né? Você sabe que eu tenho uma grande admiração, eu gosto de estudar algumas coisas que eu vejo muito nas suas publicações, inclusive nos seus livros, né? Já tivemos a oportunidade de conversar pessoalmente sobre isso e trocar uma ideia sobre esses assuntos que a gente gosta tanto, né? Eu vou inicialmente fazer uma rápida apresentação. A professora Everilda Brandão Guilhermino é graduada em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, é mestre e doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. É advogada, professora universitária em curso de graduação e pós-graduação. É pesquisadora do Grupo de Pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas, o CONREP, da Universidade Federal de Pernambuco. É autora de vários artigos, professora, advogada e tal. Então, muito obrigado por aceitar o nosso convite e para a gente é uma grande honra, um grande prazer tê-la conosco hoje. Uma grande honra para mim, Marcelo. A gente se conheceu virtualmente, né? Você que mandou lá aquela mensagem se apresentando. Aham. Eu sou mais tímida para fazer essas coisas, acho que é por isso que a minha conexão não é tão grande quanto a de vocês em outros grupos. Mas fico orgulhosíssima de estar aqui. Encontrei o civilista por meio do professor Pablo Stose numa. Acho que era uma foto que ele publicou com a camisa do civilista, que eu até fiquei com inveja, né? Porque a minha não chegou até hoje, mas Vai tudo bem. chegar. Vai chegar. Essa cobrança aqui ao vivo não tem como não mandar, né? Gosto de expressão ao vivo. Mas o perfil tem tudo a ver com a boa prática de direito civil, porque a gente que é pesquisador e é professor fica muito angustiado com esse mundo de resumos, dicas, cursinhos, insights, e você perde a boa doutrina. Aí quando você vê um perfil chegando para discutir a boa doutrina, é maravilhoso. E você aí no mestrado, eu com a grata satisfação de que você vai num tema que segue a minha linha de pesquisa, desde doutorado. Então, a prova de que esse direito civil e direito de propriedade está gerando seguidores também. Então, fico muito feliz. Quero ler sua dissertação. Quem sabe não estou na banca, hein? Que honra, que Mas com honra. certeza vai ser um grande trabalho e é um prazer estar aqui, porque eu vi a sua lista lá da live do livro e só tem gente boa, então estou muito orgulhosa de estar aqui. Muita gente boa. Semana que vem tem um professor Felipe Braga Neto também, que eu sou fã, gosto muito dele, nosso amigo aí, né? Bem, Bom, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse livro aqui, né? eita, sai ao contrário no vídeo, olha que É, pena. porque ele sai invertido, né? Mas é a tutela das multititularidades, repensando os limites do direito de propriedade. Então, lá no finalzinho, a gente fala um pouquinho do livro em si. Eu vi que você tem formação, a graduação em Direito, foi em Alagoas, mas mestrado e doutorado em Pernambuco, né? Então, afinal de contas, você mora em Pernambuco, Alagoas, como é que é esse circuito aí? Eu sou um ser híbrido, porque eu vivo lá e cá. Eu sempre digo que meu domicílio é a BR-101. Porque hora eu estou para cá, hora eu estou para lá. São mais de 10, 12 anos nesse circuito de idas e vindas. Mas é E pertinho, né? É perto, né? agora que a estrada tá boa, tá bem melhor. Porque quando eu comecei a vir, um circuito que eu faço hoje em 2 horas e 45 minutos, eu fazia em 4. Caramba. É. Então, só melhorar a estrada depois que eu terminei o doutorado, é uma pena. Mas, mas eu tenho a impressão que tem um intercâmbio muito grande aí, né? Alagoas, Pernambuco, Paraíba, tudo muito perto e tem grandes estudiosos nessa região, né? Sempre a gente tem os nomes bem marcantes por aí. Me parece que uma região boa para se estudar direito, né? Com certeza, e a gente tem, digamos assim, o nosso grupo acadêmico é sempre Alagoas e Pernambuco. Rodrigo Toscano trouxe a Sim. Paraíba com o Dimitri, mas Recife centraliza ali esses dois lugares pertinhos. A Unifor já está chegando, com o REP.
É um grupo de pesquisa liderado pelo professor Paulo Lobo já há bons anos e a gente se reúne costumeiramente, começamos todo mês, depois passamos a 3 meses. Esses tempos agora o professor Marcos Errado está fazendo a transmissão ao vivo pelo YouTube, então aquilo que a gente vivia, o privilégio de ter o professor Paulo Lobo numa sala, agora todo mundo tem, a cada 15 dias, está uma maravilha. Como é que tá como é que estão essas reuniões agora nessa época virtual? A gente falou tanto de coisa virtual, de mundo digital, e de repente o mundo deu essa surpresa para a gente, né? Puxou o tapete, mas de repente agora todo mundo que a gente conhece está lá justamente naquele mundo virtual, naquele mundo digital que parecia ser ainda uma promessa do século XXI, né? Como é que estão essas reuniões, as aulas, como é que está essa rotina virtual? Marcelo, por incrível que pareça, a gente tem se reunido o triplo do que se reunia no presencial. Olha E a só. dificuldade dos compromissos de todo mundo, hora dando aula, hora fazendo audiência, hora cumprindo o prazo. E é muito mais fácil você ligar o computador naquela horazinha marcada e voltar para os seus compromissos do que pegar um carro, atravessar a cidade, atravessar o estado, como muitos de nós fazemos. Então, a gente que se reunia a cada 3 meses, estava se reunindo toda semana e agora passou a cada 15 dias e, graças a Deus, oportunizando a presença de grandes nomes da doutrina nacional, porque o mundo virtual permitiu isso, a plataforma permitiu e a gente já teve grandes encontros, o professor Zeno Veloso, Gisele de Lonaca, Nelson Rosenwald, Simone Tassinari, então muita gente boa. Acabou de entrar aqui ela, por sinal, né? Bom dia, professor. Olha aí, Simone, acabei de falar de você. Olha Daniela só. Pereira também, então tem muita gente boa. A gente, se for botar aqui todo mundo, porque o nosso grupo tem uma ligação grande com o Copérnico, em Curitiba, no Paraná. O professor Herodes Cortiano também está sempre com a gente, foi meu examinador da banca. E também com a UERJ, com o professor Gustavo Tepedinho. Então é um grupo nacional muito grande que forma o IBD Civil também. Que bom. Foi lá que a gente se conheceu pessoalmente, né, no Congresso de IBD Civil. Também sou membro lá do Instituto. E eu acho que o virtual traz uma aproximação muito grande, mas aquele contato pessoal, né, sem dúvida, é importantíssimo também, né? Conhecer as pessoas ali, conversar no corpo a corpo também tem um valor inestimável, né? Eu não largo o Congresso do IBD Civil, porque é onde o grupo inteiro se reúne. Então, a gente tem pelo menos um encontro marcado o ano inteiro, uma vez por ano, e eu sempre saio de lá com alguma coisa. É vídeo gravado, é convite para coletânea, É, parceria com amigos, aulas para dar. Então, o bom do IBD Civil é isso, é juntar pessoas boas, compartilhar livros excelentes, ver o que cada um está publicando, mostrar o seu trabalho para os outros e fortalecer a amizade, porque aqueles nossos almoços e cafezinhos e nos intervalos também. é, É isso que eu gostou, eu estou com saudade disso, do presencial. eu também. Já voltamos. Já, já. Falando em grandes nomes, né, em grandes civilistas, grandes professores, assim, tem alguém que seja aquela pessoa de maior referência ou aquelas, assim, quem seriam esses grandes autores, professores que você jamais conseguiria viver ali na sua estante, na sua história sem eles? Aqui atrás de mim, ó, você vê um pouco dos meus livros, só os autografados, que eu guardo com muito carinho. O meu grande mentor sempre foi e sempre será o professor Paulo Lobo. Eu posso dizer que eu tive e tenho o privilégio de conviver com o professor há mais de 20 anos. Sem dúvida. Porque desde a graduação, ele foi meu professor no segundo ano de faculdade. Então, foi muito... Aliás, no primeiro ano já, o segundo semestre, porque no meu tempo era seriado, agora é por período. Aliás, antes era o ano inteiro, agora é por semestre. Uhum. Então, tive na graduação, na especialização, no mestrado e no doutorado. E conviver com o professor Paulo é uma coisa assim incrível. E ele me levou para outros autores. O professor Gustavo Tepedino, Maria Celina Bodan de Moraes, Nelson Rosenwald depois, Cristiano Chaves de Farias. E essas pessoas foram me levando para outros contatos. Então, o próprio BD Civil me trouxe um Herodes Cortiano. Depois que eu li as obras do professor Herodes, nunca mais eu fui a mesma. Então, um Norberto Bobbio, um Stefano Rodotà, presencialmente tem esse mentor, que é o professor Paulo, que me trouxe esses outros, que são próximos a nós, mas que me abriu uma biblioteca nacional e internacional que é espantosa. E graças a Deus hoje tem um convívio
com essas pessoas, você vê, você olha a sua biblioteca às vezes, eu tenho essa impressão nos congressos. Eu estou às vezes no congresso e vendo assim na primeira fileira a minha biblioteca personificada. É muito. É verdade, isso é muito legal mesmo. É, E o mais eu, bonito é você ter uma dúvida e perguntar ao autor. isso é incrível mesmo. É, eu vi seu nome pela primeira vez, eu acho que com o professor Nelson Roosevelt, a gente estava falando dele aí, né? Justamente num congresso, acho que em Salvador, e ele, num dado momento lá, falando dessa questão das titularidades, da propriedade, do acesso e tal, citou seu nome. Como é uma área que eu acho interessante, eu anotei, depois fui pesquisar, vi seu nome e comprei o seu livro na época, né? E aí pronto, li e aí comecei a lhe seguir e tal, e vi que essa sua área de pesquisa é realmente muito interessante. Está sempre aí na vanguarda, né? Buscando essas novidades aí desse mundo digital, do mundo virtual. Mas para chegar até agora, nesse momento, né, de tanta formação, você fez um mestrado, fez um doutorado e assim. O que é que foi mais difícil nessa jornada toda aí, né? Eram essas viagens aí, o mestrado, doutorado, o que foi que teve de mais complicado nessa época toda e o que teve de melhor também, que sempre o lado bom tem que prevalecer, né? Marcelo, o grande ganho é o ganho mesmo de contato com pessoas e a descoberta de livros. Eu sempre fui uma entusiasta do direito civil, eu tenho um amor por essa ciência que eu não me vejo tendo outra profissão na vida. Eu não sei se eu gosto mais de ser advogada ou mais de ser professora. Eu tenho uma retroalimentação desses dois campos que me fazem, assim, não ter desgaste com o estudo. Às vezes eu fico vendo as pessoas dizendo, eu vou morrer por causa do doutorado. Você que está fazendo mestrado, eu vou morrer, não vou dar conta. Não, não é a mesma, mas eu me deliciava com o mestrado e com o doutorado. A cada livro era, assim, uma delícia. E um livro que me levava para mais 3, que me levava para mais 5. Às vezes dava aquela angústia de ter 10 livros pendentes e eu sabia que eu tinha que ler os 10. Mas eu tive mais desgaste com as viagens. E pegar a estrada era muito complicado para mim. Eu que já tenho pouca gordura no corpo, eu já não tinha reserva nenhuma para gastar. Então, o desgaste físico foi a pior parte, mas a delícia do que eu aprendi, os amigos que eu fiz, que eu tenho amigos assim para uma vida inteira e foi o mundo acadêmico que me deu, principalmente mestrado e doutorado. E para você que está no mestrado, eu vou lhe dizer uma coisa: o mestrado, por incrível que pareça, eu achei mais difícil do que o doutorado. Olha só. Eu fiz essa Eu, pergunta já pensando, é óbvio que ela vai dizer o doutorado foi pior, mas assim, a curiosidade sempre bate a pergunta que dá na cabeça. Quer dizer então que o mestrado pareceu mais difícil do que o doutorado. Por por quê? quê? Porque o mestrado, você ainda está verdinho. Uhum, Você não entende o jeito de pesquisar. Você aprende numa aula, você aprende com um colega, você aprende com o seu orientador, mas 2 anos é muito pouco. Porque você tem o primeiro ano para pagar as disciplinas e você tem que produzir a danada da tese e o prazo de qualificação não te dá um ano. Então você vai ter ali talvez 8 meses para fazer o texto. O relógio é muito difícil. No doutorado você já pegou o caguete. Você uhum. já sabe como fazer. Então, até, eu não sei se foi proposital ou não, mas professor, eu senti que o meu orientador me deixou mais livre no doutorado. Então, eu é que ficava no pé dele. Professor, eu preciso de reunião. Professor, eu preciso encontrar com o senhor. Mas no mestrado, o orientador sabe que você não tem esse jogo de cintura, você pode perder prazo. Então, quando você pega o caguete, você faz 2 doutorados, um pós-doc, porque é tudo a mesma coisa. A Uhum. diferença é a profundidade da tese. Né? Lá no mestrado, eu fiz também direito de propriedade e, por incrível que pareça, foi redigindo a última folha da dissertação que eu descobri o tema de doutorado. Meu Deus. Isso foi uma coisa muito inusitada, porque eu não tinha planos de fazer doutorado. Para mim, o meu sonho era mestrado. Mas, graças a Queria parar no mestrado mesmo? parar no mestrado, mas quem tem amigos como eu tenho, e principalmente um grande irmão afetivo chamado Marcos Erhard, Oh, grande figura, gente boa. não vai parar não, vai fazer o doutorado, ele ficava mandando o edital, eu Tem, só consegui, tem sempre aqueles, né? Igual o edital aqui, ó. Vai lá e tá. Aí você fica, não vai dar certo, tá aqui, vai lá, faz. Sempre tem mas esse. eu assim que não só terminei, como já tem 2 anos que eu terminei, 2 anos e meio, gente, como passa rápido.
E assim, quando você se sente mesmo um pesquisador, aquilo fica na veia. Você quer fazer de novo, de novo, de novo. Eu já estou sentindo falta de começar a escrever de novo. Por isso que eu não paro de publicar os artigos. Porque você fica ali brincando de doutorado, de mestrado, mais uma coisa mais resumida. Houve uma programação na sua vida? Tem gente que já nasce, né, diz, não, vou ser astronauta, e vai e vira um astronauta, né? E tem gente que a vida vai levando ali e as coisas vão acontecendo. Eu morro de inveja desse pessoal que tem essa linha reta, né? E segue e vai mesmo. Assim, houve na sua vida isso? Houve uma programação? Quero fazer direito mesmo, no direito eu quero ser professora, quero fazer mestrado, vou ser advogado, ou as coisas foram acontecendo naturalmente? Marcelo, o direito entrou na minha vida de forma muito inusitada, muito pelas beiradas. Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer no vestibular. Eu lembro que foi numa conversa em casa que alguém disse assim, tu podia fazer direito. Eu digo, mas direito, o que é isso? O que é esse negócio aí? O negócio de advogado, né? Eu, com 13 anos, imagina se eu sabia lá bem o que era isso. E aí fui arriscar, fiz o vestibular, vamos ver. E o meu vestibular foi muito concorrido na época, era na Universidade Federal. Eram 32 pessoas por vaga concorrendo. E aí consegui passar e assim, eu digo para você que no segundo ano de Direito, no final do segundo ano, aquilo deu um clique para mim. Eu entendi o que era a ciência e me apaixonei assim, foi um caso de amor para o resto da vida. Agora eu não sabia o que eu ia fazer. Como eu tenho uma família muito certinha, muito, por exemplo, a gente nunca tinha a hipótese de não estudar, não tinha essa de ser reprovado, todo mundo era muito CDF. Eu chegava na escola, meus irmãos já eram conhecidos por minhas irmãs mais velhas, porque eram conhecidas na escola como pessoas muito estudiosas. Alguém é da área jurídica deles? Não. Depois de mim, mais duas irmãs vieram, uma prima também, outra, tenho duas primas, duas irmãs, mas seguiram a esteira lá depois de mim, graças a Deus. E a questão é que eu não sabia o que fazer, se eu ia fazer concurso, por esse lado tão certinho, familiar, ou se eu ia virar uma profissional liberal, porque é muito ousado você é advogado, você sabe o que é ser profissional. Não é E aí, fácil. quando eu fui estagiar, eu fiz um concurso do tribunal, fui estagiar com o juiz, e ele me disse assim, você nasceu para ser advogada. Eu disse, eu, doutor? Nada. Eu acho que eu vou fazer concurso, isso não é para mim não. Ele disse, espere para ver. E Olha aí, só. quando eu terminei a faculdade, um pouquinho antes de me formar, um professor me levou para o escritório dele, me convidou, então eu já saí formada e empregada, digamos assim. Fui trabalhar com ele, depois montei meu próprio escritório e não me vejo fazendo outra coisa. Realmente aquele juiz estava certo, eu nasci para ser advogada. Eu Então, gosto demais. primeiro veio a advogado e depois a professora? Foi assim? Foi. Eu tinha 1 ano e meio, quase 2 anos de formada, já estava concluindo a especialização. Aí surgiu uma vaga na faculdade, na primeira faculdade que eu dei aula, e eu fui. E é engraçado que o mundo acadêmico veio assim, vamos ali, estamos precisando de um professor, agora é uma matéria que ninguém quer. Metodologia de pesquisa, imagina. Normalmente eu Ninguém vejo o pessoal com gosta. empresarial, né? Empresarial tem uma coisa também, eu já dei aula de empresarial desse jeito. Tá aqui, empresarial. Caramba, lá vou eu, né? Aí fui Mas, para metodologia de pesquisa. E caramba. de lá fui abrindo o leque, e aí comecei com obrigações, responsabilidade civil e ambiental, que chegou na minha vida no mundo acadêmico também assim, né? É muito difícil achar professor de ambiental, ninguém gosta desse negócio, mas depois eu gosto. Engraçado como a vida me abriu mercados através do que ninguém gosta. E Olha eu só. gostava do que ninguém gosta. Então, eu gostava de direito aduaneiro, eu gostava de direito ambiental, eu gostava de direito funerário. Quem é que gosta de direito funerário? Eu acho uma maravilha, interessantíssimo o direito funerário. Por gostar de coisas que ninguém gostava, eu sempre tinha aula para dar e era muito legal. Inclusive, os meus 2 livros, que vieram do mestrado e doutorado, veio dessa paixão do direito civil com o ambiental. Porque estudar propriedade e não parar em sustentabilidade é impossível. O primeiro é propriedade privada funcionalizada, não é isso? Exatamente. Eu estou até com ele aqui, ó, meu É, filhote. que legal.
Ele trabalha a propriedade pela ótica dos deveres, porque me chamava muita atenção que os livros só falavam do direito de propriedade. Usar, gozar, dispor, reivindicar, etc. Mas tem uma série de deveres, né? Mas tem uma série de deveres e a Constituição impondo deveres. Então, o meu marco teórico foi buscar esses deveres constitucionais de um proprietário. Logicamente, eu tive que estudar toda a história do direito. Engraçado que a gente vai estudar direito de propriedade, quanto mais você volta, eu me percebi indo para as cavernas. Esse é o Verdade. caminho mesmo, né? Você começa nas cavernas até chegar nessa estrutura moderna que a Revolução Francesa criou. E aí fiz o mestrado. E quando chegou no finalzinho, na última página, a pergunta inevitável foi: já que o meio ambiente era o meu marco teórico, era o meu exemplo de dever maior do proprietário, era o cuidado com o meio ambiente, aí a pergunta veio: e ele é um sujeito de direito? Pois é. E E aí eu aí? E ele é? Aí vem o livro. Aí, na época, fui cutucar lá, logicamente, o meu Marcos teórico, se chama Marcos Erhardt. O nome dele virou no Conrep Marcos Teórico por minha causa. Porque todo mundo ele, quando tem uma dúvida, ele disse: boa pergunta, vamos perguntar ao Terence. Você deve conhecer nosso querido Paul, Ele é uma escreve figura. muito em direito ambiental. O Terence disse: vai ter que ter muito peito para dizer que é. Olha só. Fiquei naquela e foi o meu tema de doutorado, partiu disso. Mas eu fui muito mais além do que isso. E graças a Deus eu tive o gênio do professor Paulo Lobo, aquele olhar de um gênio é impressionante, Marcelo. Um bom orientador Faz a diferença, né? às alturas. Eu mirei no que vi e acertei no que não vi, porque ele que me conduziu para uma pergunta muito mais ampla. E graças a ele o meu doutorado se expandiu e muito, e uma tese que já tem quase 2 anos de defendida, e agora que ela começa a ficar atualizada. Você vê 2 anos e você não tem uma linha no texto para modificar. Se você dissesse assim, vamos fazer a segunda edição, talvez eu aumentasse o capítulo de direito de acesso, mas por pura paixão pelo tema. Não tem Maravilha. nada lá que foi revogado, que eu retire, porque realmente estudar o pertencimento é um leque muito grande. Para a pessoa que está ingressando agora nesse ramo, nesse mundo, ou está tendo contato a primeira vez hoje com o assunto, né? O que seria exatamente o que seriam essas multititularidades, né? A tutela das multititularidades. Onde é que você chegou nesse seu estudo aí? Pois é, a questão é justamente essa do que mirei no que vi, acertei no que não vi. Eu tinha um doutorado para fazer em direito de propriedade. Eu achava que eu ia estudar responsabilidade civil ou contratos. E chegou uma determinada hora, o professor Paulo, que a gente disse assim, ó, não é só isso, você está estudando um tom a mais. Mais do que a propriedade, você está estudando o pertencimento, a apropriação de coisas. E aí veio essa grande inovação. Acho que minha tese tem 3 pontos de inovação importantíssimos, mas esse é um. A propriedade é um tipo de apropriação de coisas. E a sociedade evoluiu, a civilização deu um salto com a propriedade inclusiva. E aí a grande diferença de que quando eu tenho um celular, esse celular é meu e automaticamente lhe torna não proprietário dele, como todas as outras pessoas. Então ele é um direito que exclui. Essa é a propriedade privada e exclusiva do Código Civil. Aprendemos com os liberais, aprendemos com a Revolução Francesa, e aí veio essa observação constitucional do meio ambiente. Aquela pergunta se ele era um sujeito de direito ou se ele era um bem. Então, existe um tipo de bem que não pertence a um só, e o meio ambiente é o melhor exemplo disso. Ele pertence a todos e a ninguém. Mas que tipo de pertencimento é esse? É um pertencimento que não tem face, usando uma palavra do professor Pianovski, um direito sem face. Você não consegue identificar o proprietário, como você faz na exclusiva. Então, o meio ambiente inclui. Eu sou proprietária, você, nosso vizinho, todo mundo que está aqui assistindo. Então, essa propriedade inclusiva transforma radicalmente o jeito de ver o pertencimento. E bate Completamente. na porta do direito civil, dizendo assim, opa, onde é que eu estou regulado em você? Em lugar nenhum. São propriedades constitucionalizadas, que é o que diz o professor Paulo Lobo no manual dele de reais. Eu me apropriei dessa expressão porque ela é muito boa.
E tem outra expressão riquíssima para mim, que veio do professor Herodes Cortiano, que é a ruptura do modelo proprietário. Então, eu tenho a Tem aquele propriedade. livro, um livro dele, né? Que Aquele trata livro o modelo proprietário e suas rupturas, é o doutor isso. dele. Muito bom. Me transformou completamente. Eu E aí, tenho. por isso o nome do livro. Porque na propriedade exclusiva você tem um titular. E na propriedade inclusiva você tem múltiplos titulares. Por isso, multititularidades. Foi E aí você difícil, foi difícil propagar essa ideia porque, desculpa a ignorância, mas não vejo no Brasil hoje outras pessoas falando desse assunto, né? Que não aí na sua obra, né? Que para mim é incrível, gosto muito. Mas assim, existe já uma reverberação disso aí ou as pessoas estão ainda adormecidas com o tema? a minha grata felicidade é que por onde eu ando, o espanto é esse. Eu não tinha visto ninguém falar disso e Pois como é. é legal. Eu tive assim a grande honra, porque isso eu guardo assim com muito carinho. O professor Nelson Rosenwald leu esse livro. Eu encontrei com ele no IBD Civil, entreguei o livro para ele. Um ano depois ele disse assim: "Você botou minha cabeça para baixo com esse livro". E ele me deu a grande honra de fazer um capítulo no manual dele de reais, ele com o Olha, Cristiano e o nosso querido Felipe Braga, e tem lá um capítulo só para dizer que o futuro do pertencimento é esse modelo que eu descobri na propriedade constitucional. Então, eu tenho um braço ali de processo civil, tenho um braço constitucional, tenho um braço do civil. Na minha tese, você já leu, ambiental, né? você que lê o livro, você percebe que eu enraizo por todo o Código É, Civil e pelo processo também. Então, entender hoje de bens comuns, de propriedades múltiplas, porque veja, não é só o meio ambiente, é o direito à memória, a própria educação e saúde são difusos. Como é que ficam esses bens que são de mais de um, são chamados bens comuns? Você vê essa semana não, tem uns 15 a 20 dias que um monte de gente mandou para mim uma notícia que eu também já tinha visto, a vacina do Covid será um bem comum. olha só. Tem bens que não tem como não serem comuns. Tem uma certa titularidade que ela só tem razão de ser na multiplicidade. E por Muito isso que bom. a minha tese está cada vez mais atual. E eu fico feliz de ter sido a primeira, porque agora quem escrever vai ter que me citar. Sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. Pede-se muito, né? Originalidade nesses trabalhos, então o seu, sem dúvida alguma, tem esse toque aí no nível máximo, né? Originalidade. E essa é a minha felicidade, Marcela. A minha tese, eu não considero que ela é uma tese de prateleira. Quando você estuda assim, a desconstrução do arquétipo metodológico da boa-fé, isso pode ficar numa prateleira que ninguém vai usar. Mas se você pegar a minha tese, do primeiro ao sexto capítulo, você encontra praticidade nela. Um advogado encontra teses ali para advogar. Inclusive, o último capítulo, o professor Paulo, na época, nem queria que eu fizesse ele queria que eu terminasse no quinto capítulo, mas eu era menina ousada, eu não estou satisfeita, eu quero um capítulo onde eu quero testar a minha tese. Se isso é uma teoria, eu quero ver se ela se aplica. E aí eu fiz um capítulo só de casos concretos verdadeiros, explicando como eles seriam resolvidos a partir da minha tese. Porque uma das grandes inovações dela é que o bem comum, ou o bem difuso, os direitos difusos, eles avançam na função social. Eles respondem questões que a função social não responde. Esse é um segundo ponto de inovação da tese. Existe algo para além da função social? Existe. São os direitos difusos. Eles emanam uma interpretação e uma tutela de direitos muito mais ampla e específica e autônoma em relação à função social. Isso tudo está no sexto capítulo como prova. Está aqui o caso, pela função social seria resolvido assim, mas pela análise dos direitos difusos seriam resolvidos de outro jeito. Muito bom. Eu imagino o seu sofrimento aí, entre aspas, né? Você falou que ama tanto estudar isso, porque normalmente nesse ambiente de pesquisa a gente ouve muito, né? Tem que delimitar, 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 mas o seu campo aí era muito aberto em termos de pesquisa, né? Você tinha que ler muita coisa, entender de muitos ramos para poder chegar onde você chegou, né? Então, imagina o trabalho que foi realmente garimpar tudo isso, né? Trabalho de garimpagem, mas é como eu lhe disse, eu tinha um orientador
Ó, estão pedindo para sortear um livro aí. Olha aí, tem como fazer chegar depois da pandemia? Pode sortear sim. Aí, depois a gente faz Arruma um isso. jeito aí de sortear, Marcelo. A gente faz depois. Quem lê o primeiro capítulo, eu sorteio o resto. Vou mandar o PDF, quem lê o primeiro capítulo, eu sorteio o resto. E como eu te dizia lá atrás, eu achava que a minha tese era de responsabilidade civil ou de contratos. E chegou uma hora que eu disse assim, não é, a minha tese é de reais. O professor Paulo concordou e quando a gente estava seguindo em direitos reais foi quando eu dei esse salto com a teoria de Herodes-Cortiano, que eu estava um tom a mais. Que aí ele mesmo disse, você tem que sair dos direitos reais e ir mais para cima, vá para a Constituição. Aí com a palavra rupturas do modelo proprietário, essa palavra rupturas foi um divisor de águas muito grande. E aí eu descobri o centro. Eu estava estudando uma teoria do pertencimento, e a partir dela eu enraizaria para todo o Código Civil. E a partir da minha tese, eu propicio a abertura para centenas de teses. Porque se você pegar a minha teoria, você aplica em parte geral, aplica em reais, aplica em sucessões, aplica em família. E cada coisa dessa é uma tese. Eu lembro que na época o examinador da banca disse assim, mas isso é a caixa de Pandora, você abriu e não Perigoso. fechou. Mas aí é que está a inovação da tese. Eu descobri algo novo. O que você vai fazer com ele é problema seu. Teses venham. Porque eu não tinha tempo, né? Se você tem uma hora que você tem que fechar mesmo, tem uma delimitação acadêmica ali, que eu tinha uma linha de pesquisa, eu tenho uma remate dentro da matéria que eu escolhi, que é o civil, eu tinha que ter o cuidado de não resvalar numa tese ambiental. Tem gente que vê o livro e acha que é de direito ambiental, até porque ele é verdinho, mas ele não é. Ele é um livro de direito civil que usa o meio ambiente como um exemplo de pesquisa para você estudar algo que é próprio do direito civil, que é o pertencimento. Outra coisa que foi arriscada e corajosa da sua parte, porque você enveredou por um caminho histórico, que sempre é muito perigoso fazer isso em pesquisa, né? E tem um trecho do seu livro a primeira vez que eu li, eu marquei, se você estudar riscando, né? Bem, Tem aqui, a propriedade romana foi erguida sobre o pilar do civismo, a medieval sobre a terra, a moderna sobre o indivíduo, a contemporânea sobre a sociedade, né? Eu pensei muito sobre isso, poxa, tem que entender muito a história como um todo para ir concluindo cada recorte da história com relação à propriedade, né? Sobre isso aí. e que bom que você gostou desse trecho, porque no dia que eu escrevi esse trecho, Marcelo, sabe quando você diz assim, um insight? Puxa, que negócio lindo, tô vendo isso aqui. Foi A mesmo. gente tem coisa... você sabe que quando a gente está estudando e gosta do que faz, você tem um momento assim meio doido. É. E, meu Deus, o que é isso que eu estou vendo? Porque essa parte histórica você deve ver aí que eu fiz algo diferente. Eu não botei no primeiro capítulo. Uhum. Normalmente as pessoas começam com a parte Eu acho que é histórica. no segundo, né? Parece. No segundo. Isso. E foi uma indicação do meu queridíssimo Marcos Catalã, lá do Rio Grande do Sul. Ele disse, por que você não inverte? Faça o estado da arte da propriedade, do pertencimento, da apropriação de bens, do primeiro capítulo, e depois você diz como é que essa história começou. Ah, eu achei aquilo lindo. Achei fantástico. E aí ele mesmo me deu a indicação do Paulo Grossi, porque é impossível estudar direito medieval sem Paulo Grossi. E os dois livros dele me abriram muito o pensamento. Então, eu fui estudar o De Ville para ver a propriedade romana, Paulo Grossi na medieval, e veio Herodes-Cortiano com a propriedade dos liberais, com essa ruptura. Aí, pronto. E a contemporânea era a minha tese em si. Era eu mesmo falando que tem um pertencimento diferente na quarta linha. Então, quando eu fechei as 4 formas, que eu terminei o capítulo, aquilo era evidente na minha cabeça. E o que marca cada era? Porque se eu encontrasse a palavra que marcava cada era, eu encontraria a marca dos direitos difusos na contemporânea, porque é um jeito diferente de pertencer, de se apropriar. Imagine, provavelmente você também foi criado que a gente deve ficar rico, se apropriando de bens, não é? Claro. E foi daí que eu trouxe Acumulando coisas, né? Pois é, a acumulação de bens é que lhe dá status e a pecha de sucesso. Você é um grande homem porque você ficou rico, porque você tem muitas propriedades. Você mora numa casa de 500 metros quadrados sozinho. E aí eu peguei essa ideia e foi quando eu fiz o meu canal
no YouTube e o Instagram para falar disso, que tem um jeito diferente de pertencimento. Tem gente que não quer ter. Aí vem o Uber, o iFood, a propriedade compartilhada, a multipropriedade, isso tudo me enlouqueceu, porque a geração nova não quer ter. E Aham, como existe isso? A gente foi criado para ter. Então, o isso. sucesso hoje é quem não tem. Sucesso, o homem livre hoje invejado é aquele cuja mala cabe numa mochila e ele vive no mundo através aqui dessa telinha do celular dele ou do iPad, ele se comunica e trabalha de onde ele estiver. Então, hoje é a pessoa de sucesso. Então, o É, que mudou, né, nesse valor de apropriação de bens? Isso me chama muita e atenção. aí vem uma frase que tem no pós-fácil do seu livro, que é acesso e compartilhamento. Aí está o futuro das titularidades, né? Aí está o futuro das titularidades. E ficou uma frase do professor Herodes Cortiano, ele fez o pós-fácil. Quando eu li o pós-fácil dele, eu disse, professor, eu acho que o seu pós-fácil está melhor do que o livro. Eu queria ter escrito o que ele escreveu no pós-fácil. Mas está no livro, né? Está no livro. E realmente ele resumiu bem. Ele é muito precioso, por isso que eu adoro aquele livro dele do doutorado, que me deu essa palavra rupturas, porque ele foi na veia. Realmente, a nova forma de apropriação se resume nessas duas coisas. Compartilhamento, e se não é exclusivo, você só possui o direito de acesso, como os bens difusos, por exemplo. Eu só tenho acesso a eles, eu não sou titular deles, porque a titularidade é múltipla. Então, essas duas palavras reestruturam o Código Civil. Você tem um titular e várias pessoas acessando, né? E isso você vê no modelo privado, porque, por exemplo, o Netflix, ele é dono do acervo. Todos nós temos acesso. Na época dos anos 80, 90, por aí, nós tínhamos em casa todas aquelas fitas cassetes. Assim, não vamos dizer que a gente tem para a gente dizer que é novo, né? Ouviu falar, né? Ouviu falar que era assim. Nossa avó tinha, né? É. Fita cassete, LP, CD, tudo era muito pesado. VHS, o VHS. Uma poeira danada para limpar, na hora da mudança, aquele peso gigantesco. Você era o proprietário daquilo tudo, de CDs, livros, filmes. Hoje está tudo numa caixinha chamada celular. E você não quer ter. Pergunte a um jovem se ele quer ter 500 CDs em casa. Ele diz, sai daí, cara, eu quero ter o Spotify, que eu tenho 5 milhões de músicas se eu quiser e levo para onde eu quiser. Então, a sociedade é uma geração mais leve. Ela prefere ter acesso à experiência do bem do que à titularidade do bem. Isso é uma coisa que está muito marcante no livro A Era do Acesso, do Jeremy Rifkin. Tenho ele. Também é um livro que me transformou muito. Eu Uma tenho. pena que eu não li esse livro no doutorado, mas eu assim, devorei depois que eu encontrei. Eu E é tenho. justamente Comprei isso. usado, aí fui procurando, terminei comprando Eu também usado. recebo. Mas essa é a marca mesmo. A gente tem um jeito diferente de olhar o pertencimento. Então, compartilhar, acessar é a nova marca do pertencimento contemporâneo. E ele é muito visto com a socialidade. Por isso aquela frase que você gostou. A marca da contemporaneidade é a socialidade. Porque é meu, também é acessado por você. Eu estudo justamente isso, né? A propriedade tem um protagonismo dentro do direito civil muito grande, teve, né? O Código de Napoleão foi chamado de Código da Propriedade, né? Mas nesse cenário virtual, no âmbito digital, talvez os contratos é que assumam esse protagonismo, porque todo esse acesso é feito pelos contratos, né? Então, será que a gente precisa ter tantas coisas, acumular tantas coisas, se contratualmente eu posso simplesmente acessá-las, né? Eis o questionamento. Eu fiz até um artigo sobre isso, quem tiver interesse está no site do Migalhas, falando como a era do compartilhamento impacta os contratos e a propriedade. E eu vou explicando como realmente o contrato é o grande pioneiro por uma questão muito simples. Não tem legislação sobre isso. Agora que a gente veio falar em multipropriedade, mas coworking, co-living, co-live sênior, co-work misturado com multipropriedade, onde é que tu encontra isso no Código Civil? Não tem. Você tem que criar as articulações mentais, as teorias, e quando você não tem lei, quem é a lei? O contrato. Então, você tem termos e condições de uso de todos os bens digitais, aplicativos, canais e o que seja. Então, o contrato hoje
é o pioneiro legislador, enquanto o legislador federal, estadual lá não vem regulando essas coisas. Muito bom. A sociedade digital, mundo digital, herança digital, qual vai ser o limite disso tudo, né? O século XXI chegou, a pandemia chegou, tudo ficou digital. O que mudou nesses últimos 2, 3 meses, assim, alguma coisa mudou no seu pensamento em relação a isso que você vinha estudando ou continua a mesma ideia ou as coisas estão justamente se confirmando agora? Mas o que eu estou vendo, eu estou podendo ver o que eu escrevi. Porque eu imaginei essa era tecnológica como esse caminho ou esse instrumento desse modelo de acesso. É pelo meio digital que a gente tem a experiência de tantas coisas, nesse novo modelo de apropriação de bens e de experienciar os bens e os direitos. Então, aquilo que eu achava que ia passar uns 10 anos para eu ver, eu estou vendo em meses. Eu lembro que tem uma entrevista do Yuval Harari, que é aquele israelense Foi do famosíssimo, Sapiens, né? e ele disse que coisas que nós teríamos décadas, pelo menos uma década para aprovar como modelo educacional virtual, nós tivemos que experimentar em 3 meses. Então, agora que experimentou, nós já temos respostas. A educação no Brasil vai ter uma reviravolta e no mundo também, ou a gente vai voltar para aquele modelinho, né, que o Michel Foucault falava lá, daquelas cadeiras militares, uma atrás da outra, professor falando, e essa ideia do presencial. Então, o EAD, que era tanta pedra se jogava no modelo de EAD, em 3 meses todo mundo teve que virar EAD. Então, eu fico vendo na prática aquilo que eu trouxe como teoria. Eu acho que quem é professor sentiu muito na pele isso, né, nesse momento, porque foi jogado ali à força, né? Tava hoje aqui, semana que vem tava dando aula online, pegando sistema, aprendendo. Trocou o pneu com o carro andando, né? Foi uma experiência realmente incrível e que tem dividido opiniões, né? É melhor, é pior. Eu particularmente acho que tem suas vantagens e desvantagens, né? Mas tenho me adaptado, acho que não é ruim, que não é ruim, proporciona um diálogo direto entre aluno e professor ali. Agora, sem dúvida, o contato presencial, estar ali no dia a dia e tal, tem um diferencial, né? Como é que foi para você nessa transição? Lecionar, por exemplo, teve um impacto muito grande? Como foi isso aí? Eu não sofri tanto porque eu já vinha há quase um ano, talvez um pouco mais de um ano, com as minhas aulas semanais no Instagram, no Uhum. YouTube. Por Então, eu já sinal, tenho sentido falta, você está meio... eu dei um tempo porque essa pandemia deixa a cabeça da gente meio doida e de É, repente era tanta live, tanto curso, tanta é, reunião, tanta coisa. Eu disse, gente, eu preciso dar um tempo. Mas é. graças a Deus voltei e estou voltando em alto estilo aqui no Civilista. Eu também senti isso, né? Às vezes um congestionamento de informação, de lives ali. Eu juro a você, olhar o Instagram e primeiro post Covid, segundo post Covid, décimo É, segundo post Covid, aquilo me deu uma doideira. Espera aí, eu preciso respirar para me reenergizar e voltar. Mas fiquei coletando muito material, estou com um monte de coisa boa aí. E voltando à tua pergunta, eu já não sofri tanto quanto outros amigos professores da própria faculdade onde eu dou aula, porque muita gente se desesperou, né? Eu tenho timidez, não gosto da câmera. Então, para mim, foi mais fácil. Mas uma coisa que eu não abriria mão é o contato presencial. Aquele sobe e desce de escadaria de faculdade, menino conversando com você, aquela conversinha no final da aula, é, a conversa de cantina. Se você perguntar qual foi as grandes pérolas do meu doutorado, foram contatos presenciais acadêmicos. Pra você ter ideia, a primeira palavra do meu doutorado, o primeiro jeito de pensar como seria o sumário, aconteceu em Brasília, na casa de um grande amigo, Pablo Malheiros, com o almoço para mim, estava esposa, filho, aquela brincadeira de casa, e ele ali, na hora da sobremesa, ele rascunhou para mim o que seria o começo do meu sumário. Aí depois vou para o Agendas, que é um grande encontro que a gente tem acadêmico, capitaneado pelo Marcos Catalã, e encontro lá o professor Lucas Barroso, que me fez uma pergunta que me pirou a cabeça. Ele disse assim, se eu tivesse uma obra de Salvador Dalí, eu poderia botar um bigodinho no, na,
no personagem que ele pintou. Esse é autorizado. Meu Deus, por causa dele eu escrevi 2 capítulos, por causa dele. Então, veja, Brasília, depois foi para o Rio Grande do Sul, aí chega o professor Herodes, Cortiano, no Paraná, e eu fui costurando a tese em encontros acadêmicos. Cada congresso do IBD Civil eu tinha milhões de anotações. Como é que eu posso perder isso? No virtual você não tem tanto. Então, eu não abriria mão do presencial de jeito nenhum. Mas a ferramenta veio para ficar. Veja que nós todos estamos acostumados a tantas lives e tantos encontros acadêmicos que isso acho que não vai morrer, não. Eu também, eu penso exatamente como você. Eu acho que o presencial não tem como substituir, assim, é insubstituível. Grandes experiências da minha vida nesse mundo eu consegui, nessas viagens, nesses congressos, nesses encontros, ou mesmo na aula ali, aquela conversa com o aluno. Sem dúvida, o virtual, ele aproxima, ele é mais barato, você pode participar de um congresso sem viajar, sem pagar hotel, uma série de coisas. Mas, assim, indiscutivelmente, aquele contato, aquele network pessoal, aquele cara a cara ali, não tem como substituir isso, né? Nosso tempo já está acabando, passa rápido, né? Conversa boa, vai sendo rápido. Tem uma frase também no seu livro, que eu acho que é bem legal para esse momento mais agora do final. Diz o seguinte: as infindáveis horas de leitura e de escrita só fazem sentido se essa obra puder ser lida e compartilhada, né? Quando eu li isso aqui também, poxa, realmente o pesquisador, o estudioso, o professor, sofre tanto ali estudando, pesquisando, batendo cabeça, volta, revê, escreve, reescreve, vai lá, o orientador risca tudo, muda, vai. Então, no final de tudo isso, a não ser que seja vaidade, eu não acredito que alguém por vaidade fique 2, 3 anos fazendo tanta coisa, só tem sentido realmente se puder ser lido e compartilhado, né? Eu espero hoje ter colaborado com o espírito aqui dessa sua frase, lendo e compartilhando a sua obra, né? Para que quem não conhece ainda venha conhecer, mas de fato só faz sentido quando a gente lê e compartilha, né? Então espero ter colaborado com esse seu pensamento aí e deixo aberta a palavra final aí para o que você quiser falar agora. Com certeza, Marcelo. Eu escrevi isso assim de coração, cheio de alegria, porque, como eu lhe disse, eu não queria uma tese de prateleira. Eu queria uma tese que todo mundo pudesse ler, que advogado pudesse usar no seu dia a dia. E o civilista é um perfil que eu fiquei muito feliz, espontaneamente, repostando algumas coisas que eu fazia, divulgando essa obra. E esse teu projeto é fantástico. Se o meu livro é um trava-língua, o seu projeto também, porque a live do livro é um trava-língua gostoso de falar. Uhum. E como isso é importante? Eu tenho isso como na música. A gente não conhece os compositores. E às vezes a gente gosta tanto daquela música. Então eu fico muito feliz que a minha obra começa a ser divulgada, a doutrina nacional começa a citá-la. Ela tem sido cada vez mais compartilhada e meu coração fica cheio de alegria. Eu só tenho que agradecer a você e a todo mundo que gosta do que eu escrevo, porque cada vez que alguém gosta do que eu escrevo, aquela obra se perpetua. Então, eu agradeço muitíssimo a você. O mundo digital me trouxe essa amizade maravilhosa e vejo que a gente só se vê virtualmente, se viu uma vez presencialmente, parece que conhece há 100 anos. É verdade, é verdade. Mas muito obrigada mesmo, que o Civilista continue com esse sucesso arrebatador. E eu convido a todos que queiram estudar economia de compartilhamento, direito digital, direito de acesso, lá no meu Instagram e no canal do YouTube, que é Verilda Brandão. Vai ser um prazer dialogar com todos vocês. Um abraço. Obrigadíssimo pelo convite. Foi uma honra estar aqui. Eu que agradeço, muito obrigado. E no próximo final de semana a gente está aqui com o professor Felipe Braga Neto, também, que é outro querido amigo, autor, escritor, uma figura sensacional. Professora, muito obrigado. Você sabe que eu tenho um carinho muito grande, um respeito, uma admiração por você. Fico muito feliz. Vai ficar gravado aí a nossa live no IGTV para sempre, né? Normalmente o pessoal passa o fim de semana inteiro assistindo. Segunda-feira, olha, lá tem quase 2.000 pessoas que assistiram isso aí. É muito bacana para a gente ver que pôde aproximar não só as pessoas das suas ideias, da sua obra, do seu livro, mas da sua pessoa em si, né? Aprender a gostar do autor, que é uma pessoa de carne e osso, tem sentimentos, tem ideias e tem valores. Então, muito obrigado, tá? E a gente se encontra em breve aí, né, nos congressos e eventos da vida. Tchau.
Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço para quem está aqui com a gente também e quem vai assistir depois. Tchau, tchau. Tchau, um abraço.